Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sequencial no livro de Jonas. Na nossa última exposição, no versículo 10 do segundo capítulo, nós consideramos a libertação de Jonas. Jonas, mesmo estando salvo no ventre do peixe, Jonas ainda estava debaixo da disciplina de Deus e experimentando as consequências do seu pecado. O ambiente que ele estava, o ventre daquele peixe, não era um ambiente adequado para alguém estar. Por isso Jonas ainda estava debaixo da disciplina de Deus, mesmo estando salvo. Mas essa disciplina encerrou quando Jonas foi vomitado pelo peixe numa praia não identificada, diz o versículo 10 do capítulo 2. E hoje nós vamos examinar os primeiros 4 versículos do capítulo 3, quando Deus renova a comissão de Jonas. Vamos ao texto, por gentileza. Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Jonas 3, 1 a 4 diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, me ajuda a comunicar a Tua palavra, considerando as minhas limitações em nome de Jesus. Amém. Nós vamos analisar aqui algumas lições nesse texto. Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto a graça restauradora de Deus renovando a comissão de Jonas no versículo 1. Acompanhe novamente o versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, diz o texto. Todo o livro de Jonas, nós acompanhamos isso, é uma exuberante narrativa do perdão, da compaixão, da paciência, da graça, do amor perdoador do Senhor. É esse amor que Ele concede a pecadores que mereciam o contrário, pecadores que mereciam condenação, como os marinheiros no navio, como Jonas, como os habitantes de Nínive. Todas essas pessoas mereciam a condenação de Deus, sem exceção. Mas a expressão segunda vez, no versículo 1, em minha opinião, é uma das expressões mais notáveis do amor perdoador e da graça do Senhor nesse livro. Porque nos mostra um aspecto da graça que até então não havia sido mostrado aqui nesse livro de Jonas. Logo no início do livro de Jonas, nós temos uma dupla manifestação da graça do Senhor. Primeiro, ao comissionar Jonas a um ofício inédito para a época, ser um missionário judeu transcultural. Os judeus não saíam de Israel, nós sabemos disso. Segundo, dando oportunidade para os pagãos ninivitas se arrependerem pela pregação de Jonas. Jonas, porém, rejeitou essa graça do Senhor, abandonou o ministério e fugiu para bem longe, no navio para Tarsis. Então, nós sabemos, Deus perseguiu Jonas e o lançou no fundo do mar, mas o Senhor teve misericórdia de Jonas e milagrosamente enviou um grande peixe para engoli-lo e vomitá-lo numa praia. Foi o que nós vimos na nossa última exposição. Que maravilhosa graça do Senhor, indo atrás desse homem que rejeitou a graça dele. Em seguida, Deus poderia ter dito, após libertar Jonas, Deus poderia ter dito para Jonas: Jonas, eu verdadeiramente perdoei você e não o puni pela sua rebeldia, eu não te dei o que você merece. Mas agora, volte para casa, procure um trabalho, porque por causa da sua desobediência você não continuará mais no ministério, no ofício de profeta, no ofício de mensageiro de Deus. E não é estranho, eu fiquei pensando, imaginar Deus agir assim. Moisés, por exemplo, guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Mas Moisés, nós sabemos, pecou e foi impedido de entrar na terra prometida e completar a sua missão.
Isso está registrado em Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 4. Jonas, então, ainda estaria no lucro se Deus o mandasse de volta para casa, perdoado, em vez de punir sua rebeldia com morte, como Deus fez com Acã, em Josué 7:25, com os filhos de Corá, em número 16, do versículo 31 ao 33, e alguns na igreja de Corinto, na ocasião da ceia, também foram punidos com morte, 1 Coríntios 11, 29 a 30. Mas agora, surpreendentemente, o Senhor dá uma segunda chance a Jonas ao recebê-lo no ministério. E a graça de Deus não apenas trouxe Jonas ao arrependimento, em todo aquele evento dramático no capítulo 1, e o perdoou em seguida, mas também a graça de Deus o restaurou ao seu ofício. Assim, Deus estava dando a Jonas a certeza de que ele realmente foi perdoado, meus irmãos. Deus estava selando aqui o seu perdão a Jonas. O interessante é que foi assim também no arrependimento e restauração de Pedro. Pedro, nós sabemos, se acovardou, negou 3 vezes o Senhor Jesus e o resultado foi que ele chorou amargamente. Na noite mais sombria da história da humanidade, quando o Senhor da glória foi pregado na cruz, Pedro abandonou aquele que foi bom em todo o tempo para ele. Mas Jesus, meus irmãos, não desistiu de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, havia um anjo assentado dentro do túmulo de Jesus, e ele disse o seguinte às mulheres que foram o ver na sepultura, lá em Marcos 16, vá comigo até esse texto. Desculpa, Marcos 16, versículos 6 e 7. Marcos 16, 6 e 7. Diz assim: não tenhas medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Notem que há uma menção especial a Pedro aqui. O anjo faz uma menção especial a Pedro. Ele diz: dizei aos seus discípulos e a Pedro. Por que esse destaque especial? Pedro não era discípulo. Alguns estudiosos acreditam que essa menção especial a Pedro é porque ele não se sentia mais discípulo. Pedro se sentiu completamente indigno, queria desistir de tudo. E a prova disso parece estar em João 21:3. Vá mais adiante, em João 21:3. Quando Pedro diz o seguinte para os seus amigos, parece que realmente ele está decidido a abandonar o ministério. João 21:3, nós lemos, e eu vou destacar só a fala de Pedro que nos interessa. Pedro diz: vou pescar. Notem aí, João 21:3, Pedro dizendo para os seus amigos: vou pescar. O contraditório dessa decisão de Pedro de pescar é que ele já havia, vocês lembram, abandonado o negócio da pesca sob a promessa de Jesus de se tornar um pescador de homens, lá em Marcos 1:17. Agora, porém, é como se Pedro, ao dizer vou pescar, é como se ele estivesse dizendo: eu falhei, está tudo acabado, eu não sou mais digno de ser um apóstolo, eu não tenho dignidade para estar nesse ofício, o que eu fiz é imperdoável, é vergonhoso, todo aquele sonho, aquela esperança acabou, se esvaiu, vou voltar a pescar. Mas não era isso que Jesus queria de Pedro, meus irmãos. A pesca não era mais o lugar de Pedro. Jesus não queria que ele estivesse lá. E isso fica claro também no mesmo versículo de João capítulo 21, versículo 3. A prova disso é que a pescaria foi um fracasso. Notem aí em João 21:3, diz assim lá no final: entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Após o insucesso da pescaria, o Senhor Jesus, ressurreto, se manifesta aos discípulos, operando uma pesca milagrosa, lá em João 21:6, mais adiante, 3 versículos à frente. O curioso é que também foi no contexto de uma pesca milagrosa que Jesus ordenou Pedro largar as redes para se tornar um pescador de homens. Isso nós podemos ver lá em Lucas 5, do 10 ao 11.
E agora Jesus, nesse mesmo contexto aqui, está restaurando Pedro. É como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, eu não desisti de você. A minha promessa de tornar você um pescador de homens não falhou por causa da sua infidelidade. Não volte a ser um pescador, Pedro. Pedro, eu estou dando a você uma segunda chance. Eu te amo, Pedro. Eu não vou desistir de você. E a restauração da vida de Pedro por Jesus ocorre mais adiante, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. João 21, do 15 ao 19. Nós conhecemos essa história também. E por que Jesus perguntou 3 vezes? A razão é porque Pedro negou Jesus 3 vezes também. Dessa maneira, Jesus estava dando a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor na proporção da sua queda. Jesus estava dando a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor na proporção de sua queda. Pedro se sentia indigno, mas Pedro era um crente verdadeiro. Pedro realmente amava o Senhor Jesus, e Jesus sabia disso. É por isso que nessas 3 perguntas, Jesus está curando a culpa de Pedro, limpando a consciência de Pedro, dizendo 3 vezes, e não só isso, restaurando também o ministério de Pedro, quando ele diz nessa mesma ocasião: apacenta as minhas ovelhas. Cheio de culpa, meus irmãos, Pedro queria desistir e pegar novamente as redes de pesca. Mas o Senhor Jesus, na sua graça restauradora, na sua misericórdia, coloca um cajado de pastor nas mãos de Pedro. É como se Jesus dissesse a Pedro aqui: Pedro, você está completamente perdoado. Você não precisa carregar essa culpa. Eu sei que em seu coração você me ama, não olhe para trás. Eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas, Pedro. Eu estou restaurando aqui também o seu chamado. Não só a sua vida, mas também o seu chamado. E esse é meu selo de aprovação sobre você, que eu estou te perdoando completamente. Agora vá e não peques mais. É como se Jesus dissesse isso a Pedro. Como é grande a compaixão e misericórdia do Senhor, meus irmãos. De fato, o salmista tem razão quando ele diz no Salmo 103 que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 10 e 12. Essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus, meus irmãos. O amor de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3,19, excede todo entendimento. E é porque nós, inclusive eu, entendemos pouco do amor do Senhor Jesus, que quando nós pecamos, nós julgamos e sentenciamos a nós mesmos. Algumas pessoas, mesmo tendo se arrependido verdadeiramente, mesmo sendo crentes fiéis, vivem atormentadas por causa de pecados passados, cheias de culpa, sem paz no coração, e assim desistem de servir a Jesus. Se afastam dele, acabam se isolando, achando que não há recuperação, não há restauração, se sentem indignas, porque se julgam além, fora do alcance do amor perdoador de Deus, da sua restauração. É porque, meus irmãos, o amor de Cristo excede o nosso entendimento, que nós temos dificuldade de compreender e receber a bondade do Senhor, quando nós consideramos que, na verdade, nós merecemos punição, disciplina. Mas deixa eu te falar uma coisa, a verdade que nós às vezes esquecemos é que todos nós nunca merecemos a bondade de Deus. Nós nunca merecemos absolutamente nada da parte de Deus. Nada de bom da parte de Deus. E se Ele fosse nos dar o que nós realmente merecemos, todos nós aqui, sem exceção, já estaríamos no inferno. Já estaríamos sendo combustível do inferno. É isso que nós merecemos, cada um de nós. Então, meu querido irmão, se você falhou, se você rejeitou a palavra do Senhor, mas se você se arrependeu verdadeiramente, e no entanto o seu coração ainda te condena, ouça as palavras de consolo do apóstolo do amor em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20. Muitas vezes esse versículo foi um bálsamo para o meu coração. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20.
diz assim: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas, de João. Meus irmãos, aqui em Jonas nós estamos vendo que Deus não coloca seus servos que falharam de lado, tal qual nós fazemos com louças quebradas no canto da pia. Deus restaura seus servos e os usa para a sua glória. Nenhuma vida quebrada, arrependida, contrita, está fora do alcance da restauração do Senhor Jesus. As histórias de Jonas e Pedro, meus irmãos, nos ensinam que nós nunca, jamais deveríamos nos surpreender por Deus dar uma segunda chance, notoriedade, colocar um homem no ministério para servi-lo, porque esse homem fracassou vergonhosamente. E sabe por quê? Porque homens fracassados, homens e mulheres fracassados, são o único tipo de pessoas que existem. Homens e mulheres fracassados e restaurados pelo Senhor são os únicos tipos que existem. Somos nós, somos eu e você, desertores, restaurados, pessoas que rejeitaram a palavra do Senhor, mas que em sua graça e misericórdia nos colocou aqui essa noite, por exemplo. No final das contas, meus irmãos, todos nós somos fracassados restaurados. E se nós temos o privilégio de servir a Deus, é tão somente por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor perdoador, da sua bondade, da sua paciência. O nosso Deus é o Deus da segunda. Pastor Raik nem sabia que nós falaríamos sobre isso e mencionou isso na introdução do nosso culto. Nosso Deus é o Deus da segunda, da terceira, da sétima, da 70ª chance para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam viver em santidade, em comunhão com o Senhor nosso Deus. Você crê nisso? O arrependimento é o caminho para a restauração. Mas quando nós não nos arrependemos, não podemos esperar a restauração do Senhor. Agora, em continuidade, qual era a renovada comissão de Jonas? Substancialmente a mesma comissão que Deus deu a Jonas lá no versículo 1 do primeiro capítulo, onde nós começamos a nossa exposição. A ordem das palavras aqui, nessa comissão renovada de Jonas, é a mesma de antes. Observem a comissão dada a segunda vez no versículo 2 do segundo capítulo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu a Jonas, meus irmãos, uma segunda chance e agora está provando a sua obediência ao colocar novamente diante do profeta 3 aspectos da comissão que ele já havia dado anteriormente. Primeiro, a urgência da missão. Deus diz para ele: dispõe-te. Na ocasião do primeiro chamado de Jonas, no versículo 1 do capítulo 2, do capítulo 1, perdão, nós observamos que a palavra hebraica traduzida como dispõe-te é literalmente se levantar, ficar de pé. E nesse contexto, essa expressão não significa apenas um levantar-se em tempo indefinido, de livre escolha, mas levantar-se imediatamente. O imperativo aqui indica a necessidade de uma resposta imediata. Então é como se Deus estivesse dizendo aqui a Jonas: Jonas, novamente eu te digo, vá, a minha ordem continua urgente, e não adie novamente a sua partida. O segundo aspecto da missão aqui é a grande dificuldade de executá-la. Em continuidade, Deus diz: para onde é que Jonas deveria ir com urgência? Confira na sua Bíblia aí, ainda no versículo 2. Vai à grande cidade de Nínive. Eu devo lembrar também aos irmãos que a expressão grande cidade de Nínive refere-se não só à capital murada, mas também à região circunvizinha, um cinturão de cidades, como uma região metropolitana. Nínive era a capital da Síria, a potência mundial da época. Nínive ficava localizada na parte superior da Mesopotâmia, perto da atual cidade de Mossul, no Iraque. E estima-se que Nínive tinha cerca de 600 mil habitantes. Era uma grande metrópole. A principal cidade do mundo gentil era Nínive. E Nínive tinha uma fama mundial por causa da sua crueldade, da sua violência, da imoralidade que imperava ali. Nínive era considerado um estado terrorista, por assim dizer. E a fama da maldade de Nínive alcançou até os céus.
diz o versículo 2 do capítulo 1. Deus diz que a sua maldade subiu até ele. Jonas não nos diz exatamente qual o pecado de Nínive, mas nós temos uma descrição sociocultural da capital assíria em Naum capítulo 3, versículo 1 até o 4. Naum 3, do 1 ao 4, diz assim: Ai da cidade de Nínive, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com sua feitiçaria. E Israel era uma das nações que estavam sendo oprimidas pelos assírios. Desde a época do reinado de Jeú em Israel, uns 70 anos antes de Jonas, o Império Assírio cobrava pesados tributos da nação de Israel, do Reino do Norte especificamente. Na época de Jonas, durante o reinado de Jeroboão II, Israel desfrutava de relativa paz e prosperidade, porque o Império Assírio vinha em decadência. Mas aqui ele já estava recuperando a sua força. E isso era por causa de crises internas. Então, a missão de Jonas aqui era complexa porque ele estava sendo enviado à capital do império mais perverso do planeta, que oprimia Israel. E, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eles iam avançar contra Israel e Israel ia ser devastada. E isso, de fato, aconteceu em 722 a.C., anos mais tarde, quando os assírios invadiram o Reino do Norte, especialmente a sua capital, Samaria. E a complexidade, meus irmãos, da comissão de Jonas é ampliada, já estava difícil, mas é ampliada pela tarefa fundamental do seu encargo. O que é que Jonas deveria fazer urgentemente ali em Nínive? Deus acrescenta, ainda no versículo 2, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Em outras palavras, Deus está novamente dizendo aqui a Jonas: Jonas, vá urgentemente até o povo mais perverso do planeta. Se coloque nas ruas e praças da cidade e grite contra o pecado deles. E diga que todos vão morrer. Imagina você receber um chamado desse tipo. Certamente Jonas deve ter ficado aqui racionalizando, tecendo considerações e obstáculos para ele não ir cumprir esse chamado. Assim, o que foi que Jonas fez? Fez o que nós faríamos, nós vimos isso. Ele se rebelou e fugiu para bem longe. Mas depois, Jonas se arrependeu, buscou ao Senhor durante o seu processo de disciplina. Agora, nós temos aqui Deus renovando a comissão de Jonas. E isso é uma expressão do perdão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, é importante dizer que Deus não altera, não afrouxa os termos da missão para se adequar às preferências e medos de Jonas e ao contexto violento de Nínive. A missão de Jonas continua a mesma aqui: pregar urgentemente contra o pecado, independentemente do risco pessoal e da dignidade e mérito dos ninivitas. Deus não alterou em nada a missão que ele deu para Jonas. Essa era a missão fundamental de Jonas, meus irmãos. E a palavra hebraica aqui traduzida como proclamar, na Almeida Revista Atualizada, significa clamar, chorar, gritar, emitir um som alto. Algumas traduções, porém, parecem diminuir a intensidade da maneira que Jonas deveria anunciar a palavra de Deus. A NVT traduz da seguinte maneira, se você tiver, você pode acompanhar na sua tradução: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. A Nova Bíblia Viva diz: vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles. Transmitir ou avisar, ao que me parece, dá a ideia de que Jonas deveria entregar a mensagem de Deus aos ninivitas como um jornalista ou um locutor. Entrega uma notícia, comunica uma notícia, de modo frio, formal, impessoal. Parece que é essa a ideia que é dada aqui.
Se fosse assim, Deus poderia ter pedido para Jonas escrever um bilhete e ele entregava nas mãos do rei de Nínive. Certamente há muito mais do que isso envolvido aqui. A palavra pregar, em minha opinião, conforme lemos na Nova Versão Internacional e na Revista Corrigida, é a expressão que melhor traduz que Jonas deveria falar alto, claro, com urgência, com seriedade e emoção em sua voz. Na pregação, o homem todo está envolvido. Sua mente, sua personalidade, suas emoções, sua voz, o seu corpo. Ele se põe diante dos homens na qualidade de um mensageiro de Deus, na qualidade de alguém enviado por Deus com senso de urgência, com temor e tremor, mas com persuasão, com amor pelas pessoas, no poder do Espírito Santo. O pregador está interessado pelas pessoas, ele deseja ajudá-las, ele não é frio, impessoal, imparcial. Ele não se põe diante dos homens como quem pede licença e trata da questão como algo que não lhe diz respeito, algo que ele não tem nada a ver com aquilo. Olhem a antítese dessa atitude, por exemplo, no ministério de ensino e pregação do apóstolo Paulo. Ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele disse: servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Isso está em Atos 20, eu só não coloquei o versículo, peço desculpas. Ele também diz em Filipenses 3,18, já lhes disse, pastor Rai que tem exposto Filipenses, vai chegar lá. Ele também diz, Filipenses 3,18, já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A pregação do apóstolo não era meramente intelectual, acadêmica. Paulo não dependia da oratória, da retórica, como o discurso dos filósofos gregos. A pregação de Paulo era substancialmente uma manifestação convincente do poder do Espírito Santo, conforme ele diz lá em 1 Coríntios 2,4. Ouça com atenção. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A retórica e a oratória, elas alcançam a mente, o intelecto, mas a pregação no poder do Espírito Santo, ela perturba a consciência e ela desvenda os mistérios do coração dos homens. O pregador, meus irmãos, diferente do palestrante, do professor, ele não tem meramente o compromisso de transmitir conteúdo à mente das pessoas. O objetivo do pregador, em primeiro lugar e acima de tudo, é conduzir urgentemente pecadores ao arrependimento para o benefício deles mesmos, por meio da palavra de Deus. Ouça o que disse o puritano Richard Baxter, por exemplo: preguei como se não tivesse certeza de que pregaria novamente, como homem moribundo para moribundos. Isso daqui também é verdade quanto a George Whitefield, o avivalista do século XVIII, que, segundo dizem, sempre pregava com lágrimas, sempre derramando lágrimas nos púlpitos. Por causa disso, meus irmãos, a pregação, como é elevada a natureza da pregação, como ela exige do homem todo, não apenas uma frieza, uma distância da sua audiência, uma indiferença em relação aos problemas das pessoas. É por causa disso que o homem todo está envolvido, que, por exemplo, o grande pregador galês Martin Lloyd-Jones disse que nunca pregou verdadeiramente, considerou que nunca fez uma pregação verdadeira. E esse homem, eu considero que é um dos maiores expositores da história da igreja. Meus irmãos, como eu mesmo necessito mais disso, como eu estou distante disso daqui, como é difícil estar nesse púlpito a cada domingo e lembrar que eu estou pregando para pessoas e que isso vai influenciar a eternidade delas. Como eu preciso lutar para que isso daqui não seja uma mera exibição de conteúdo. Mas apesar das nossas fraquezas e limitações, Deus decretou a pregação como método para a salvação dos homens. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10:12, texto que o nosso embaixador leu no momento missionário: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E mais adiante o apóstolo complementa no versículo 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
É por isso, meus irmãos, que Deus insiste em levar para Nínive um profeta, um pregador, um missionário, e nada mais do que isso. Porque o problema fundamental dos assírios era o pecado. E o problema do pecado só é resolvido por meio da pregação da palavra de Deus. O batista puritano John Bunyan, em seu livro O Peregrino, muito bom, recomendo a leitura, descreve a figura do pregador de uma forma exuberante. O intérprete, que é um personagem do livro, conduziu o cristão, que é outro personagem, a um quarto e pediu que seu servo abrisse uma porta. Através dela, o livro diz que cristão viu pendurado em uma das paredes o quadro de uma pessoa bem séria. E aqui eu vou ler a descrição, era assim: tinha os olhos erguidos ao céu, o melhor dos livros em sua mão, a lei da verdade estava escrita em seus lábios, e as suas costas voltadas para o mundo. Estava de pé como quem suplica aos homens, e havia uma coroa de ouro sobre sua cabeça. Cristão indagou: o que significa isto? Intérprete respondeu: o homem retratado nesse quadro é uma raridade. Ele pode gerar filhos, ter dores de parto por eles e amamentá-los depois que nascem. Você o vê com os olhos voltados ao céu, tendo o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade escrita em seus lábios, para mostrar-lhe que sua função é conhecer e revelar as coisas obscuras aos pecadores. Também você o vê em pé, como se implorasse aos homens e o mundo atrás dele, e uma coroa sobre sua cabeça. Isso lhe mostra que, desdenhando e desprezando as coisas do presente, por amor ao serviço que presta ao seu Senhor, ele está certo de que terá glória como recompensa no mundo por vir. Ouça novamente o que o intérprete disse: o homem retratado neste quadro é uma raridade. Como essas palavras ainda são verdadeiras na atualidade, meus irmãos. Hoje, o pregador não só é raro, mas também tem sido desprezado. A pregação foi marginalizada na igreja e na obra missionária. Na igreja, o pregador foi substituído por métodos, palestrantes, coaches, preletores, animadores de auditório, com seus PowerPoints falando só aquilo que agrada a multidão. Na obra missionária, meus irmãos, o pregador deu lugar a ativistas sociais, diretores executivos, gerentes, consultores, antropólogos. Contudo, a maior necessidade de nossa época é de pregação autêntica da palavra de Deus contra o mundo que odeia a Deus e o seu povo. Essa é a maior necessidade da nossa geração. E essa era a grande dificuldade da missão de Jonas e continua sendo o desafio missionário da nossa época. O grande desafio da tarefa missionária colocado por Deus diante de nós não consiste em enviar ao mundo ajuda humanitária, donativos ou garantir a defesa dos direitos étnicos e raciais. Não tenho dúvidas, meus irmãos, que algumas pessoas são beneficiadas por essas iniciativas eventualmente, como na guerra na Ucrânia que nós estamos acompanhando. Contudo, essas coisas não podem ser colocadas no centro da missão da igreja. Se for assim, eu pergunto: qual a diferença entre a Igreja de Cristo e a ONU, Organização das Nações Unidas? Qual a diferença entre missões e ajuda humanitária? Se tudo é missões, nada é missões, alguém já disse. Se o centro da tarefa missionária é fazer ação social ou qualquer outra coisa, estender a mão para dar pão, por mais nobre que isso seja, não existe desafio nenhum. Não há desafio na missão. Porque é muito mais difícil dar pão, muito mais fácil, melhor dizendo, dar pão, desenvolver projetos de combate à fome, do que plantar igrejas para pregar contra o pecado e, em consequência disso, ser perseguido pelo mundo que não poupou nem o nosso doce Senhor Jesus. Por que vão nos poupar se nós pregarmos contra o pecado do mundo? Meus irmãos, eu nunca ouvi falar em toda a Via Láctea de ONGs que foram perseguidas. Você já ouviu falar, pastor Raik, alguma ONG perseguida pelo trabalho que fazem? Nenhuma ONG foi perseguida pelos seus trabalhos sociais que fazem. Isso não traz perseguição. Jesus não foi morto por fazer ação social. Jesus foi morto porque ele pregava contra o pecado das pessoas.
Ele pregava a verdade de Deus, doa a quem doer. Ele veio com uma mensagem dos céus para entregar a nós. É por essa razão que nós estamos aqui e temos vida. Mas a perseguição, meus irmãos, nunca se afastou da igreja, desde o início, porque a igreja pregava o evangelho contra o mundo. Essa é a característica da pregação. O homem todo está envolvido e ele está indo em direção ao mundo com a sua mensagem, que não é dele, mas que veio dos céus. Algumas igrejas e agências missionárias, e crentes em particular, se desviam de sua tarefa fundamental de pregação, de evangelização, porque querem agradar mais ao mundo do que a Deus, pregando a sua mensagem. Na verdade, estão fugindo do seu chamado, como Jonas fez na primeira vez. A maior necessidade do mundo, e isso às vezes é vergonhoso para o povo de Deus, é que o povo de Deus se arrependa e obedeça a ordem de Deus de pregar o evangelho contra a perversão do mundo. A mais urgente necessidade do mundo só será atendida quando o povo de Deus colocar novamente no centro do seu encargo missionário a pregação autêntica do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, qual foi a resposta de Jonas à segunda chance que Deus estava lhe dando? A resposta de Jonas a essa segunda chance foi a obediência imediata à palavra do Senhor. Os versículos 3 e 4 dizem o seguinte, acompanhe comigo por gentileza. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Diferentemente da primeira vez que Jonas rejeitou a palavra do Senhor, Jonas agora não murmura, não discute, nem hesita. Mas Jonas responde de modo proporcional à urgência e seriedade da ordem do Senhor. Isso fica particularmente claro quando é enfatizado que Jonas se moveu em direção a Nínive, você vê aí na sua Bíblia, segundo a palavra do Senhor, diz na minha versão. Em outras palavras, o movimento e a determinação de Jonas estavam baseados na ordem que o Senhor deu a ele nesse versículo 2, um versículo anterior que nós já examinamos. Pois bem, meus irmãos, aqui está um homem em sua inteireza, com toda a sua mente, vontade, emoção, em sujeição imediata e sem reservas a Deus. Como esse Jonas é diferente do Jonas do primeiro capítulo. Não é essa marca mais excelente da verdadeira fé, eu te pergunto? Não é essa a maior prova da fé? Jonas já havia demonstrado aqui alguma fé quando ele suplantou a desesperança e clamou ao Senhor, pedindo por salvação, para libertá-lo da morte por afogamento. Jonas também demonstrou fé logo depois, quando, tendo recebido libertação, ele louvou a Deus com gratidão. Lá no final do capítulo 2, do versículo 2 ao 9, nós temos o registro disso aí. Agora, porém, na restauração do seu chamado, a qualidade da fé de Jonas é provada, é posta no fogo aqui. Porque buscar a Deus na aflição e louvá-lo quando o mar está calmo, não é difícil. Não é nada difícil fazer isso. Mas obedecer totalmente à palavra do Senhor, como suprema autoridade da vida, sem questionar, sem dar desculpas, independentemente das circunstâncias, das consequências, é o que separa as ovelhas dos bodes, os infiéis dos infiéis. Não estou tendo em mente nem o pessoal da direita nem da esquerda, mas é isso que separa os crentes fiéis dos infiéis. E a obediência sem reserva de Jonas, meus irmãos, talvez fique evidente quando nós observamos novamente a ordem que ele obedeceu imediatamente no versículo 2. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Notem que nem na primeira comissão de Jonas, no versículo 2 do capítulo 1, nem aqui nos é dito exatamente qual era a mensagem que Jonas deveria pregar. É possível que o Senhor não tenha informado, nesse momento, o conteúdo da mensagem, mas exigiu que Jonas partisse imediatamente. E só no momento posterior, talvez na sua chegada em Nínive, Deus tenha realmente informado a Jonas qual era a mensagem. O Senhor tenha dito especificamente o que deveria ser proclamado. Ainda em 40 dias, Nínive será subvertida, conforme diz o versículo 4.
Se nós estamos certos, há um paralelo na história de Abraão, quando o Senhor disse a ele para sair de sua terra natal, mas sem informar exatamente qual seria o destino. Gênesis 12:1, nós conhecemos muito esse texto, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em ambos os casos, há uma ordem e há uma informação suprimida, uma informação atrasada, que não é dada logo. E também há, posteriormente, complemento dessa informação que foi suprimida. Abraão só soube depois para onde ele estava indo. Esse é o método de Deus provar a obediência do seu povo, meus irmãos. A obrigação do povo de Deus é obedecer às ordens que o Senhor já revelou. Independente das circunstâncias, das consequências, essa é a nossa obrigação. A nossa preocupação deve estar em obedecer aqui, tudo que nós temos aqui. E não o que o Senhor ainda não nos disse ou não nos mostrou claramente. Abraão, meus irmãos, foi obrigado a sair sem saber para onde o Senhor o estava conduzindo. É por isso que ele é elogiado pela sua atitude, pela sua conduta. Lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11:8, é posto como um exemplo para nós. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, diz o autor de Hebreus. Da mesma maneira, Jonas, pela fé, aqui, obedece à ordem do Senhor e vai para Nínive para proclamar, é possível, uma mensagem que ainda seria colocada na sua boca. Mas, de qualquer forma, se Jonas recebeu imediatamente o conteúdo da sua pregação, ou teve que esperar chegar até Nínive para ele saber o que deveria proclamar, nós sabemos que a obediência dele é evidente, porque chegando em Nínive, ele obedeceu ao que o Senhor entregou para ele, independentemente do momento que tenha sido entregue. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas pregou: 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem não era de Jonas, meus irmãos. Jonas não tinha autoridade para adulterar a mensagem que Deus deu a ele. Jonas estava ali naquela nação simplesmente como um embaixador do rei de Israel, o Senhor. Esta é a lei, pregar a mensagem que Deus dá ao pregador, ao profeta. Esta é a lei a qual foram sujeitos todos os profetas, todos os apóstolos, os pastores mestres, pregar a pregação que Deus ordena. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o grande profeta, estava sujeito à sua lei, a essa lei. O Senhor Jesus atribuiu tudo o que ele disse ao Pai. João 7,16, ele diz: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus diz a mesma coisa lá em João 12, versículos 49 e 50. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E a mensagem nos lábios de Jesus, meus irmãos, era uma mensagem de advertência e graça para o mundo, conforme nós lemos em João 3,18. Quem nele não crê, não é julgado. O que não crê, porém, já está condenado, o Senhor Jesus disse. Há, portanto, então, em conclusão, uma semelhança entre o ministério de Jonas em Nínive e o de Jesus no mundo. Assim como Jonas, Jesus obedeceu à ordem de Deus e fielmente pregou a mensagem do céu que veio do Pai, salvando os mais improváveis pecadores. E Jesus fez isso fielmente. A palavra do Senhor chegou a Nínive por meio de Jonas. E embora essa mensagem fosse uma mensagem muito dura, continha algo da misericórdia do Senhor, ao determinar um tempo específico para o arrependimento de Nínive, para a resposta de Nínive. 40 dias era o tempo para que Nínive respondesse a essa mensagem. Jesus, meus irmãos, também entregou a mensagem do Pai desse mundo ímpio. Jesus entregou o seu evangelho a esse mundo que jaz no maligno. Mas Jesus também colocou um tempo específico para responder à graça de Deus, após a qual vai vir o julgamento. Jesus determinou um tempo específico para que isso aconteça. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não sabemos se vai ser 40 dias
ou 40 anos, ou 40 séculos, ou daqui a 40 segundos. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos quando virá o julgamento. Mas sabemos com certeza que o Senhor Jesus virá sob as nuvens do céu, com poder e grande glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, para galardoar os crentes e julgar os ímpios. O Senhor Jesus virá e Ele não tarda. E nós, como crentes, dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para você que ainda não entregou a vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Você não sabe quanto tempo durará para o Senhor Jesus voltar, ou quando Ele prestará contas da sua vida. E se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, Ele pode restaurar a sua vida, pode te dar graça, te dar uma nova vida e fazer com que você estenda essa graça a outros, assim como Ele fez com Jonas. Qual vai ser a sua resposta diante dessa mensagem? Qual é a sua atitude diante da palavra do próprio Senhor Jesus? Como tenho dito, os ninivitas receberam Jonas, povo cruel e violento. Você receberá o Senhor Jesus Cristo? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Confirma ela no coração da Tua igreja e traz ao arrependimento os pecadores que se afastaram da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.